partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, estamos ao vivo e a cores para mais um Clique Jornal aqui da Rádio CT, que criou a Rádio CT e Clique Jornal para divulgar tudo o que acontece mais importante do mundo, da ciência, da tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. A saúde do jornalista Chile Marciano, nos estudos, é porque essa editora de argumentos não argumenta hoje mais do que é necessário para que a sociedade possa discutir a inclusão de deficientes. É verdade, nós sempre, qualquer meia entra em pauta, né, a gente sempre tem que estar falando dele, inclusão, não sendo da pessoa que não tem que ser mudado, não tem que ver né? É isso que ele vem falar um pouquinho com ele. O nosso entrevistador, ele está na negociação da ciência que ele renova aqui, ele não remove nada. Ele é cadeira de fogo no estúdio, né? Então, deve se discutir, se torne necessariamente uma obrigação primeiro deficiente, depois banheiro, depois na janela. Com certeza, Paulinho. A gente não pode ser um limitador, né? A gente não pode criar barreiras para isso. A gente tem que fazer adaptações, né? E não faz. Nem o seu cadeirante, mesmo assim, cada modelo da cadeira dele, não tem conseguido, né? Então não é brincadeira, é nós que não vamos fazer o projeto. Isso. É as fotos mais nós estamos deixando com a dificuldade. No caso dele é que ele hoje é o dia do Antônio dos Santos, líder do Conselho Municipal de Deficiência, ele é contabilista de profissão especialista em leis de acessibilidade. Diego Antônio dos Santos, nosso querido Diego, boa tarde, Diego. Boa tarde, Paulinho. Para mim é um prazer estar falando na rádio mais elegante do Vale do Paraíba. Boa tarde, Chile. Boa tarde, o Eduardo do som, da técnica, perdão. É um prazer e eu estou à disposição dos colaboradores da rádio, dos cientistas, dos sindicalistas, de todos os ouvintes, para ser um livro aberto hoje à tarde e tirar todas as dúvidas, curiosidades, enfim, poder tentar revelar um pouquinho esse mundo que nós vivemos, que é a deficiência, que é a falta de acessibilidade e a falta principalmente de consciência de algumas pessoas, ou que algumas pessoas também já são ao contrário. Tem dó demais, enfim. Então a gente hoje está para tentar, se for possível, tentar ajudar um pouquinho, resolver. Nesse assunto, eu tenho certeza. Então, você acabou de ser feito membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. São José dos Campos é uma cidade, é um estado do estado de São Paulo, são 703 mil pessoas morando aqui, são habitantes de São Paulo. Quantos são deficientes de todas as categorias? Perfeito, Paulinho. É o seguinte, no Brasil, nós temos 30 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física. Hoje em dia, não no meu caso, que eu nasci deficiente físico devido a uma rubéola que a minha mãe foi pegar o meu irmão para amamentar e hoje eu não tenho pai nem mãe. Minha mãe morreu com 42 anos de idade e eu tinha 9 anos. E o meu pai faleceu em 2014
quando eu tinha 28, conforme você falou, hoje eu tenho 32. Aí eu tive uma rubéola que eles descobriram em cima. Na época, eu não sei se não tinha vacina, faltou vacina, e aí me tiraram de cesariana e faltou oxigênio. Porém, hoje em dia, até nascem pessoas com deficiência física, mas graças a Deus existem vacinas para sarampo, para tudo quanto é tipo de coisa. Então, hoje em dia, as pessoas ficam portadoras de algum tipo de deficiência física por acidentes no trânsito ou porque bebem demais, vão pular em cachoeiras, como eu já morei numa cidade que lá é pior em termos de acessibilidade, que é Paraibuna, e tem 80 deficientes físicos. Na cidade de Paraibuna, 80 deficientes físicos, e a maioria vai pular a cachoeira. Ficaram deficientes usando as cachoeiras para se divertir e acabaram sofrendo algum acidente. Esses que tem em Paraibuna, a maioria nasceram, mas hoje em dia o que eu estou querendo dizer é que as pessoas ficam com deficiência física devido a beber demais, pular numa piscina, pular numa cachoeira e principalmente em baladas, se metem em confusão, tomam um tiro. Teve um amigo que tomou uma facada no pescoço, na cervical, ficou tetraplégico. Então, nós no Brasil temos 30 milhões de deficientes físicos. Em São José, nós temos 120 mil pessoas com deficiência física, ou amputado, ou cadeirantes. Bom, São José dos Campos, qual é o número? 120 mil pessoas com algum tipo de deficiência física. Agora, qual é algum tipo de deficiência? Seria a deficiência visual, deficiência física, de apenas um braço, de apenas uma perna? Quais são os tipos de deficiências dessas pessoas em São José dos Campos? Sim, boa pergunta. É um pouco mesclado, mas a maioria, pelo último levantamento que a minha equipe fez, eu até peço desculpas a algum outro colega deficiente físico que está escutando a rádio, a minha equipe que fez esse levantamento. Então, eu não sei se tem 100% de certeza, mas é um pouco mesclado, mas a grande maioria é por acidentes de carro ou por diabetes que acabam perdendo braço, mão e até mesmo a perna. Bom, então, São José dos Campos, 120 mil. 120 mil. 120 mil pessoas é um número razoável, mais que muitas cidades brasileiras, não é? Que aqui não é o caso, mas daria para, nos cálculos, como eu sou contabilista, daria para eleger no mínimo um prefeito e meio e mais de 3 vereadores. É verdade. Então, é bastante gente, né? Mas eu até acredito que possa ser mais pessoas, porque, por exemplo, a pessoa se identifica com uma deficiência porque ela tem uma mobilidade limitada, por exemplo, Sim. ou totalmente ou parcialmente. Aí, por exemplo, uma pessoa que não tem um braço, por exemplo, ela não se considera uma deficiente porque ela não é tão arrasadora assim para a vida dela no cotidiano. Um cego, por exemplo, né, ou uma pessoa que tem uma deficiência muito grave, um percentual muito alto de deficiência visual, também ela fica bastante limitada na sociedade. Então, talvez por isso, no caso dessas pessoas que têm uma gravidade maior, ela se torna estatística. E os demais, eles não acham que eles têm, eles conseguem se virar e acabam não entrando. Lembrando, Shirley, que essa pesquisa foi feita em 2017, né? Conforme você falou, pode ser que tenha até mais, e eu peço mais uma vez perdão aos colegas que são deficientes físicos ou portadores de baixa mobilidade ou portadores de necessidades especiais, que hoje tem várias nomenclaturas, né? E
acredito que a mental é a intelectual, não é? A lei de deficiência intelectual. São 40 leis. Agora, numa empresa, você falou com 100 empregados, a partir de quantos? 1.000. A partir de 1.000. 1.000 teria que ter, no mínimo, 1 a 2 funcionários. Eu tenho que... Mas é muito pequeno. Para 1.000 empregados, 2 ou 2%? Qual é a matemática dessa inclusão? Até 1.000 seria 1%, no caso. 1%? Sim. Muito bem. Agora, você é um especialista na inclusão de trabalhadores nas empresas. Um especialista seria um exagero, eu agradeço o nobre colega. Eu sou um auxiliar apenas, eu apenas tento ajudar a minha classe e ajudar os empresários a poderem melhorarem e ajudar o Brasil e também poder ter um retorno financeiro disso. Agora, então, você sabe fazer a lei. Como exigir? Você falou em cada 1.000. Agora, empresas com 100 empregados, tem que ter alguma pessoa com deficiência? Eu acredito que sim. Eu precisaria me atualizar um pouquinho, eu acredito que sim. Tem algumas empresas até com 50 funcionários que vai muito da acessibilidade do próprio empresário, do gerente, que tem uma pessoa com deficiência física. Só tocando um ponto importante, Paulinho, que não só na empresa como em escola, o cadeirante, por ele ocupar um pouco mais o espaço, ele é considerado que ele usa, considerado sendo 2 pessoas. Ele ocupa o espaço para 2 pessoas. Para 2 pessoas. Isso no ônibus? Não. Dentro de uma empresa ou dentro de uma escola. Porque como ele usa cadeira de roda, ele tem que ter um banheiro melhor adaptado, ele tem que ter uma atenção mais qualificada. Então, ele ocupa mais um espaço. Pelo menos na época que eu fiz o 2º colegial, na Escola Leonor, na Vila Industrial, Escola Leonor Pereira Nunes Galvão, era assim na época. Agora, então, a lei, no que diz respeito à empregabilidade, é chamado a lei das cotas, que é uma das leis mais importantes para a inserção dessa parcela da população. Você falou que no Brasil são 30 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, ou baixa visão, ou surdez, ou surdo e mudo, ou como a jovem Shirley falou, a nossa radialista, amputados, né? Bom, então, a gente vai para um breve intervalo agora, e na volta eu gostaria de falar dessa lei de cotas. Definitivamente, até 200 funcionários, até 201, até 500 funcionários, que são as empresas que estão à disposição aqui. Eu vejo que o Macro, o Mercadinho Piratininga, não sei o Carrefour, mas nesses 2 eu já vi lá pessoas com está contratando pessoas com deficiência. Sim, na minha opinião, é claro que a gente vai comentar isso no próximo outro bloco, mas na minha opinião, por exemplo, muitos supermercados que seria ideal o deficiente trabalhar, os donos ou os gerentes, né, no caso os gerentes, os donos não, porque não tem contato, são mal preparados, por exemplo, na minha opinião, eles são muito mal utilizados, na minha opinião, para depois as entidades não ficarem bravas comigo e querer abrir um processo, alguma coisa. Na minha opinião, eu acho que se eles pegassem alguns especialistas ou que entendem, como eu, como algumas entidades sérias, como a Provisão, o Gaia, eles poderiam falar, olha, esse deficiente poderia ficar nessa função, por exemplo, ao invés de ser um caixa, no caso. Então a gente fala no próximo bloco, sim, perfeito, certo? Perfeito. Diego Antônio dos Santos, membro do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, contabilista de profissão, especialista em leis de acessibilidade. Ele vai falar
o Diego é um cidadão brasileiro aqui em José, de 32 anos. Ele não tem pai, também não tem mãe. Eles já morreram. E ele fala sobre isso também, dessa solidão toda, dessa questão de família. Um breve intervalo, o Diego Santos volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
verdade, isso aí não dá para escolher, né? Se isso acontecer, eu não apareço mais na rádio com o Paulinho, só apareço com você e com o Eduardo aqui. Pois é, Porque né? vai precisar Muita cuidar da fralda. criançada. Agora, o Diego, a lei das cotas, que a gente vai falar nesse bloco aqui, não é? Sim. Porque a informação que chega, que o objetivo das leis das cotas é promover a inclusão da pessoa com deficiência, estabelecendo uma reserva entre 2% a 5% das vagas de emprego para pessoas com deficiências. Sim, 2, 5, 3, dependendo do empresário, do bom coração, pode chegar, uma Embraer pode chegar, até os diretores podem querer depois me processar alguma coisa, podem chegar a 7 até 10%, que eu já vi casos semelhantes assim fora do país, inclusive. Bom, então a informação que chega aqui é que até 200 funcionários, 2%. De 201 até 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Então, recapitulando, até 200 funcionários, a lei diz que tem que se colocar 2%, Shirley, de pessoas com deficiência. Sim, obrigado, Paulinho, pelo esclarecimento, até porque eu estava um pouco desatualizado. É claro que a gente ia conversar sobre isso no bloco anterior, mas conforme você falou, Paulinho, eu perdi a mãe, aí aprendi a virar dono de casa com o pai era um ótimo. Teoricamente, com um coração grande, mas falando português claro, que eu não quero esconder nada dos ouvintes, um senhor bem ignorante, tipo que aposentou bem naquela época, vamos dizer assim, ele trabalhou em 4 empresas, Alpargatas, Fiel, que hoje é a Gerdau, GM e Philips. Ele se aposentou teoricamente bem, e ele, o que acontecia? Ele falava, olha, filho, você tem que estudar e viver comigo. Você estuda, vive comigo e não precisa se preocupar que futuramente a minha aposentadoria vai ser sua. Então, aí, de repente, eu acabei perdendo o pai também, e aí tive que reaprender tudo, e eu agradeço, mas só para esclarecer para os ouvintes, eu não sou um especialista na área de leis. O que acontece? Eu fui, na época, vereador mirim, que não é político na Câmara, comecei a ter amizades, ajudar todos os vereadores, os servidores, e aí eu comecei a ver as dificuldades das pessoas com deficiência, e dentro da nossa classe, vamos dizer assim, entre os deficientes físicos, infelizmente, há muita desigualdade ou indiferença? Há muita competição que não deveria existir. É mesmo? Há muita competição, na minha opinião. E o que acontece? Aí, deficiente tal não se dá bem com o partido, não se dá bem com o vereador. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu, Diego Antônio dos Santos, vamos ajudar a todos. E aí o que começou? Eu fiz um cursinho de informática. Depois de ser vereador mirim? Sim. Curso de informática. E vendo essa diferença, que vereador tal é legal, vereador ciclano é tal. Falei, não, vamos ajudar a Câmara, a cidade, a prefeitura, o Estado, enfim, o Brasil. Eu fiz um cursinho de informática, comecei a puxar as leis. Pela internet, e aí os vereadores que não são bobos nem nada, ô Diego, você pode me dar uma ideia disso, daquilo? Você passou a ser um consultor. Isso, um consultor. Igual aqui, Paulinho, mas eu até me sensibilizo com vocês pelo seguinte, por exemplo, igual aqui,
Eu sou um diparégico evoluído. Eu costumo dizer que a minha deficiência eu sou um paraplégico evoluído. O que quer dizer? Eu tenho paralisia nas pernas e no braço esquerdo e na mão, mas o braço direito, como os ouvintes podem ver, é normal. Então, o que acontece? Eu consigo caminhar um pouquinho, eu consigo andar um pouquinho, eu só não tenho força para ficar de pé sozinho e muito tempo apoiado em alguma coisa. Então, os vereadores, as autoridades, até juízes, promotores, viam essa dificuldade de entrar em banheiro, em salas, em hotéis. Ô, Diego, como é que a gente pode fazer? Qual que é uma largura de uma cadeira de roda? Qual que é isso? Qual que é aquilo? E pegavam uma fita métrica de pedreiro mesmo, de mestre de obra, e media para ver. Então eu comecei, falei, poxa, isso aí tá errado, né? E comecei a pesquisar na internet, e aí o meu pai até então era vivo, com muita saúde, falou, não, você vai ter que fazer uma faculdade. Falei, poxa vida. E o meu sonho era o quê? Fazer medicina. Só que eu vi que tinha muito preconceito, e o pessoal falou, você não cura nem você mesmo, vai curar os outros? Eu cheguei em casa chorando, joguei o jalecão... tipo de bullying. Joguei o jalecão no chão, falei, pai, não quero saber de mais nada. Aí eu conheci um senhor que é empresário, que hoje aluga para Mercedes, que era dono da Center Auto, que é conhecido como Paquito, Félix Lopes de Ayala, falou, moleque, garoto, você vai ter que voltar a estudar, você vai voltar a estudar, só cursinho de informática não dá. E ser vereador mirim só com garganta não dá. Só uma partezinha que você falou. Como que é complicado? Você vai continuar a sua história. Sim. Mas como que é complicado as pessoas que chegam e tentam desmanchar o sonho da outra, né? Fazer ela desmotivar e desistir, né? Mas eu quero ouvir o restante da sua história, porque eu tenho certeza que você superou isso daí de algum modo. Maravilha. Sabe, Chile, eu fico até um pouco meio emocionado, que isso aí não é nada. Quando meu pai faleceu, eu fui num determinado banco, que eu não sei se eu posso falar a marca de banco. Pode falar. Não é o banco que eu recebo, é o banco, enfim, é o banco Itaú, e a gerente lá numa discussão, o meu advogado, o doutor Juliano, já tinha conseguido um papel dizendo que poderia liberar o dinheiro da conta do meu pai, que não era muita coisa, eu tinha que pagar. Esse dinheiro até nem ficou para mim, nem ficou para o meu irmão, foi para pagar o advogado, que, se eu não me engano, era R$ 12.200. E eles, não, porque a gente tem que passar por consultoria, por auditoria. Não, mas a ordem do juiz está aqui. Se vocês não acatarem, a gente vai chamar a polícia. Aí eu fiquei nervoso, alterado, porque eu tinha que ir em médico, estava sem comer, tinha que fazer fisioterapia, e eu fui falar com a gerente. A gerente pôs a mão assim na minha frente, não chegou a me tocar, falou assim, eu não falo com cadeirante, só falo com advogado. Nesse momento, a minha vida desabou. Até eu ganhei, eu não cheguei a entrar em processo com o Itaú, o meu advogado entrou num acordo e... Mas nem ia adiantar você entrar, porque, como você disse, do que você tinha para receber, o advogado ficou com tudo? Ficou, era direito dele, pelo amor de Deus, senão o doutor Juliano vai ficar bravo comigo. Foi acordado, né? Do inventário, você sabe que é caro, né? Tá certo que ele é bom demais, cobrou caro demais também, né? Mas enfim, aí entrou num acordo e, enfim... Bom, que você sofre e que os cadeirantes sofrem de descriminalização, sim, isso aí já é um fato. Agora, você superou, você estudou, se formou, você tem um curso superior, mesmo com as suas deficiências físicas. Sim, foi muito difícil, porque na época, e eu já volto na história, que não é história, que a Shirley gostou de ouvir, eu tinha que pedir para alguns motoristas, eu lembro que era São Bento, a capital,
Muitos falam do René, mas o René, que era dono dessas empresas, Capital Real São Bento, tratava bem. Tinha uma acessibilidade muito grande, né? Agora, e os motoristas me pegavam no colo, dobravam a cadeira e me punham dentro do ônibus. Agora, hoje você está com 32 anos, você nasceu paraplégico, hoje é diparégico? Na verdade, é o que os fisioterapeutas dizem, nem os médicos neurologistas sabem, assim, deduzir bem. Claro que eles sabem explicar, pelo amor de Deus, não quero arrumar confusão com ninguém, mas eu sou um diparégico, assim, eu não tenho força na musculatura, por exemplo, para chutar uma bola, para dar um soco realmente para machucar, mas eu consigo ficar de pé. Por alguns momentos. E eu me viro engatinhando, não tenho vergonha, ou apoiado, por exemplo, numa mesa, depois até para matar a curiosidade de alguns ouvintes, eu posso ficar de pé, ou se a Chile me der me fizer assim com o dedo, eu apoio no dedo dela, da mão e fico de pé. É uma coisa que não tem explicação. Dizem que tem uma cirurgia, o doutor Bruno comentou comigo, o cirurgião, esqueci o nome dele inteiro, o doutor Bruno, neurologista, que tem uma cirurgia que é arriscado, mas se a pessoa sobreviver na cirurgia, a possibilidade é de 80% a 90% de dar certo. Que eles implantam um chip no cérebro e reativa essa parte que foi afetada, morta. A parte motora. Motora. É a que dá o comando para habilidade. Para força, para habilidade. Muito bem. Nós vamos parar por aqui, mas a gente continua. Mas ainda não sei qual é a profissão dele. Exatamente. A gente fala no próximo bloco, tá certo? Bloco. Olha, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela teve uma mudança agora, em janeiro de 2018, que é a Lei das Cotas, que ganhou força com a aprovação de uma outra lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão com a pessoa, da pessoa com deficiência. Então, são várias leis e uma vai se sobrepondo à outra. Mas a pessoa que é cadeirante, que é deficiente físico, sempre está sofrendo exatamente com a indiferença e a insensibilidade das pessoas. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, ou pior do que isso. Então, a gente fala no próximo bloco com essa simpatia de pessoa. Imagina, a mãe, ele nasceu paraplégico, podemos dizer assim. Ou diparégico. Ou diparégico, não é? Que ainda conseguia se locomover sem o auxílio de muletas ou cadeiras. Aos 9 anos de idade, perdeu a mãe. E aos 28 anos no meio do mato, exatamente a Vila São Germano, para não atrapalhar o intervalo, Vila São Germano em Paraibuna, no meio do mato, com uma chácara de 1.000 metros quadrados, eu todo endividado, ganhando, Diego Antônio dos Santos, ganhando um salário mínimo, me vi totalmente perdido, só por Deus, me perdão, eu me emociono porque eu dediquei muito essa vitória e tendo 305 votos, o segundo colocado, 91, disseram que houve fraude na minha eleição. Poxa vida, toda eleição é contestada, não é? Mas só quem contesta é o perdedor. Um breve intervalo e a gente volta já com Diego Antônio dos Santos, eleito membro do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Há controvérsias, não é? Pelos 305 votos, é contabilista de profissão e especialista em leis de acessibilidade. Um breve intervalo. A gente volta já com a sua curiosidade. Já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho. Moça bonita não paga. Troca o voto por tijolo, bicicleta. Caiu o preço, doutor. Só na minha família é 1 dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto.
Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDCT, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e com a sociedade. Conosco, nesse momento, contando um pedaço da sua sofrida vida, o Diego Antônio dos Santos, ele que é membro do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, é contabilista de profissão, é um curso superior, ele é chamado contador, mas ele é uma das pessoas que faz as leis de acessibilidade aqui na cidade de São José dos Campos. Bom, Diego, nós temos tantos assuntos para falar. Agora, na questão da acessibilidade, como você vê São José dos Campos? Ela está a quanto %? Olha, Paulinho, só esclarecendo uma coisa, eu volto sempre que você me convocar, você não pede, você me convoca, você e a Chile é uma simpatia. E olha, ouvintes, com todo respeito, é uma jovem casada, mamãe, mas é muito jovem. Na foto ela engana, porque ela é mais jovem ainda e bela, viu? Eu virei convocado porque, como você falou, tem vários outros assuntos, eu viria mais bem preparado para estar tentando satisfazer esses ouvintes que são maravilhosos aí, e peço realmente o apoio dos cientistas, do pessoal do INPE, para que possa, um divulgando com o outro através do Face, essa nossa conversa, essa nossa prosa, para que possa se evoluir cada vez mais e mais. Só antes de responder a tua pergunta, só deixando bem claro, o Itaú é uma grande empresa, eu não trabalho com o Itaú, trabalho com o Banco Santander, foi um caso isolado, eu nem lembro o nome da gerente. Eles entraram num acordo com o meu advogado e eu acabei ganhando por essa demora, esse incômodo que eu tive lá no Itaú, lá próximo ao INSS, que o gerente geral lá, o Alan,
é muito bacana, uma pessoa muito sensível. Foi um erro de uma funcionária, não Isso, e só colocando uma... Mal educada. Exatamente. E só colocando uma coisa para não interromper o meu amigo, já interrompendo sem querer, eu não sou um especialista. O que é? Eu sou um curioso que, por exemplo, vamos lá, como eu falei, eu ajudo São José dos Campos. Um vereador chega para mim e fala assim: Diego, estou precisando de ver tal coisa, como eu posso melhorar a entrada de vocês aqui, um exemplo. Na Câmara. Na Câmara, no CAT, por exemplo, que no CAT não tem um elevador que faça chegar, a gente tem que subir morro, por exemplo, na Prefeitura Municipal, por favor, senhor prefeito Felício, que faz um ótimo trabalho, mas na prefeitura mesmo só tem 2 banheiros adaptados e ou entra... Onde ficam esses banheiros? Um fica no térreo e o outro fica no primeiro andar. E é só. Se você tiver em outros andares na prefeitura, você passa apertado. Mas talvez faltam 5 banheiros adaptados na prefeitura. Sim, vou voltando a falar, até para o prefeito não ficar bravo comigo, culpa não é dele, não é nem... Pode ser que foi falha quando o Emanuel Fernandes comprou o prédio ou fez o prédio. Não, foi o Ednardo. Foi o Ednardo? Então, obrigado. Exatamente, que construiu. Agora, e a Câmara? A Câmara também, no CAT, que é o Centro de Apoio ao cidadão, parece, né? Ao trabalhador, o CAT não tem como uma pessoa com deficiência cadeirante adentrar até o local? Não, só para como que funciona? Dentro da Câmara Municipal tem um elevador que você vai para cima e para baixo nos gabinetes. E lá na Câmara tem banheiro adaptado até de sobra. Meus parabéns aí. Mas para você ir para o CAT ou ir para a sessão de Câmara quando você não tem um convite especial do vereador que você possa entrar junto com o vereador, você tem que dar a volta por fora e subir um morrinho bom, um morro bom. E eu até quero parabenizar o meu braço direito e esquerdo, que é o Jura, o Juju, para ele ficar bravo comigo. É um senhor de 54 anos, uma coisa que o Paulinho não percebeu, e nem a Shirley. Ele é portador de deficiência física também. Aconteceu que ele trabalhava numa empreiteira para uma grande construtora e perdeu 1,5 dedo. Então, ele, com a mão com deficiência física, me empurra na cadeira já faz 1 ano e 5 meses. O seu Jurandir. O seu Jura. Agora, ele tem que subir um morro comigo. E eu peso o quê? 60 quilos. Mais o peso da cadeira para poder ir para o CAT ou qualquer outro lugar. Você é ajudado com outra pessoa que tem deficiência. Então, a vida de um deficiente como você ou outras pessoas é extremamente difícil. O IBGE trouxe o mapa que 6,2% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Sim. Os deficientes visuais, eles sofrem com lixeiras nos portões, que eles acabam batendo a cabeça. Já até sei sua pergunta e vou me antecipar. Desculpa, Paulinho, para o tempo sobrar, que eu quero entrar na parte de empregabilidade. A parte que nós, cadeirantes, mais sentimos. Exato. Aqui, que é a Vila Diana, Rua Santa Clara, que um dia eu irei morar ou ganhar na Mega Sena, ou poder, quem sabe, mudar a lei do INSS, que se eu trabalhar fichado em alguma coisa, eu perco a aposentadoria. A pensão pós-morte, não é nem considerado aposentadoria. Eu tenho que competir com os carros na rua, porque as calçadas são péssimas. Árvore no meio, buraco. A cadeira de roda mais simples, mais baratinha que existe, hoje está em torno de R$450. Comigo, que não paro, ando para bairro de rico, bairro de pobre, favela, todo lugar para mim poder ajudar. E eu faço doação de cesta básica, é coisa minha, coisa que eu ajudo o próximo. Uma cadeira comigo dura em torno de 6 meses. Essa que eu estou,
que o Jurandir praticamente me fez comprar, que é leve, moderna, e Papatiba, custou R$ 1.300, eu tive que comprar em 3 vezes no cartão de crédito. No caso seu, que não é paraplégico, qual é o nome que se dá? Diparégico. Diparégico. Eu costumo dizer que é um paraplégico evoluído, mas é um diparégico. Agora, então o problema são as calçadas. Só aproveitar e falar, Paulinho, que a Vila Diana, que é onde nós estamos, né? É um bairro que você pode... Que é top, Agora, você imagina, por exemplo, onde eu moro, que é a Zona Leste, próximo ao Novo Horizonte, Santana, e os carros xingam a gente. Não, mas o que eu ia falar é até assim, o contraditório que tem aqui. Porque aqui é um bairro que você vê que tem várias farmácias, né? Porque aqui tem um público de pessoas de idade, né? Idosas, é verdade. Pessoas idosas, então... É ruim para o deficiente, é ruim para o idoso, né? Porque tem que repensar a cidade, a acessibilidade. Precisa. Então, na sua opinião, o que é que deve ser feito? Olha, é complicado. Porque você dá opinião sobre o que deve ser feito. Sim, eu dou opinião, trabalho na área, né? Enfim, você falou que eu sou um especialista, pode ser, mas eu me coloco como um curioso, porque eu não sou formado em ciência pública, né? Ou em gestão pública, ou engenharia pública, que deveria ser. Mas é complicado. Tem que, do meu modo de ver, teria que ser refeito a cidade quase inteira, né? E isso custa dinheiro, custa tempo, custa força de vontade, e entre nós, principalmente, que ficaria muito caro. Os nossos políticos do Brasil não querem investir isso, e assim, não compensa, né? Não... Olha, só para você ter uma ideia... Agora, mas hoje a gente está na hora do outro intervalo, para o último, mas não está na hora. São 120 mil deficientes aqui em São José dos Campos. Como tudo é força e opinião política, não está na hora de se cotizar exatamente para colocar na Câmara alguém que possa falar em alto e bom som para os deficientes, além do Conselho? Você explica daqui a pouco no próximo bloco, tá certo? O ruim é que tem tanto bom assunto e não vai dar tempo nesse último bloco. Eu queria falar sobre empregabilidade, mas você está certo sim, Paulinho. A gente fala já. Olha, um breve intervalo e informação que chega aqui, que existem carros com isenção, automóveis com isenção para deficientes, que é o EcoSport, o Hyundai. Estão querendo tirar isso também. Viu? Exatamente. O Jeep, o Nissan, Peugeot, Honda e Renault também. São alguns carros que têm isenção para pessoa com deficiência, mas o assunto é o seguinte, há um movimento aí para tirar essa isenção para os deficientes. Antes era mais, já diminuíram. Antes tinha um número maior, agora já diminuíram. Diminuíram o número de veículos, não é isso? Não, número de isenção. De isenção. Um breve intervalo e a gente volta já com o Diego para falar essa simpatia de pessoa e que sofrimento. Um breve intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue,
regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Muito bem, de volta no último bloco do Clique Jornal de hoje. Infelizmente, queríamos falar mais, mas está aqui o Diego Antônio dos Santos, eleito recentemente membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tem curso superior, é formado em contabilidade e é uma das pessoas que ajuda a fazer leis de acessibilidade. Agora, nós te interrompemos, foram tantos assuntos aqui, apaixonantes. Você hoje com 32 anos, Diego, é solteiro, não é? Solteiro. Meninas, por favor, componentes dessa rádio, desse sindicato maravilhoso, dessa instituição, o INPE, enfim, ajudem eu, Diego Antônio dos Santos, a conseguir Bom, você quer conhecer... Não, conseguir não viraria mercadoria, mas você quer conhecer... Arrumar também não. Você quer conhecer uma pessoa para um relacionamento. Exatamente. Bom, então, o teu Face qual é? Eu vou dar até um zoom aqui. Olha, dá até um zoom, olha lá. Para as meninas verem que ele tem olhos verdes. Olha, olhos verdes. Primeiro doutor. Aí eu fiquei agora, sem graça. Vamos lá. Olha, você está cheio na tela... tem 32 anos e você quer se corresponder com uma pessoa de igual, maior ou menos idade que você? Ou uma faixa de 32 anos está bom, pode ter 25... De 25 a 40, podemos dizer? Pode ser. Que você tem 32 anos? Eu só pediria que... Pode ser pessoas normais, não precisa ser pessoas deficientes físicas. Não precisa ser deficiente. Não precisa, que essa é a dúvida do pessoal. E conforme eu te falei, falando de um jeito educadamente, eu tenho uma vida normal, eu posso ter quantos filhos eu quiser. Por exemplo, mas eu quero ter uma menina no caso, né? Mas se nascer menino... Muito bem. Nós aceitamos. Bom, mas essa pessoa tem que ser morena, loira... Olha, não tem... a Shirley vai me desculpar, o esposo dela com toda a educação, ou morena igual a Shirley, ou então igual a Gisele Bündchen. Ou uma loira. Muito bem. Agora, pode mandar mensagem para você inbox no Facebook. Que é Diego Santos, ou me encontram na Câmara Municipal sempre... Não, mas tem que ser pelo Face. Face é Diego Santos. Diego Santos. E pelo... tem muitos Diegos no Facebook, né? Então vamos tentar o WhatsApp. Qual é o número? Você não tem WhatsApp? Não tem. O problema é que aí vamos lá. Passa. Hoje em dia eu deixo meu ué. Facebook público lá. Exatamente. O Facebook é público. Eu deixo meu WhatsApp também. Tá, ok. Da mesma forma. Vamos lá. WhatsApp 9738
7375. 997 38 7375. Novamente, 997 38 7375. Ele é independente, né, Paulo? Exatamente. Tem renda É isso que dele, tudo. Por isso, gente, que eu, até para vou ser realista, para namorar uma cadeirante, eu não posso ter preconceito de forma alguma, mas eu preferia que fosse uma pessoa dita normal. Por quê? Hoje em dia, um relacionamento... Para poder te auxiliar. Isso, não é para trabalhar, não é para ser uma empregada, mas sim para poder me auxiliar e eu poder entender a situação dela como pessoa normal, que eu já convivo, e ela poder se pôr também na minha situação como pessoa deficiente físico. Por isso que eu gostaria que fosse uma pessoa, se fosse possível, que tivesse um filho apenas, ou não tivesse filho nenhum, e que fosse uma pessoa normal. Não que eu não namoraria uma pessoa deficiente física ou cadeirante. Não é esse o problema. É que dois deficientes, daí fica um... É mais complicado, difícil, né? Vai ser uma cara. É complicado. É um tentar socorrer o outro, vamos colocar dessa forma. Mas... Agora o detalhe, não pode beber e nem fumar. Não é? Beber moderadamente pode, eu acredito que pode, né? É melhor que não, né? Mas... Fumar também não. De jeito nenhum. Às vezes a pessoa muda por você, então não pode colocar muito filtro, não. Vai que muda. É ou não é? Pois é. Até eu agradeço a Shirley que não ia participar de todos esses blocos, porque ela está muito atarefada, e peço desculpas do exemplo ao senhor marido dela, que eu não conheço, para não ficar bravo comigo, que cadeirante não pode correr, viu? Meninas, querem ver uma coisa? Tem cadeirante sim que tem amantes, mas eu costumo brincar o seguinte: cadeirante não pode dar cheque sem fundo porque não pode correr. Pergunta para o Jurandir. Todo mês, dia 10, o salário dele está pago. Que maravilha. E não pode ter amante porque não pode esconder dentro do guarda-roupa e nem debaixo da cama. Muito bem. Então... Mas você não sabe nada, viu? Porque lembra que a gente trouxe um cadeirante que parecia o Mr. Catra, né? Não, foi o... Tinha um monte de filhos. Exatamente. A mulherada. Olha, teve o John Lennon, teve o Jean... Você lembra um que era um... É o Rony. É o Rony, né? É o Rony. É o Rony mesmo. Tá cheio de filho por aí. Olha, meninas, mas por favor, com respeito, não com exagero, não bombem tanto meu WhatsApp, por favor, porque eu uso, por causa da minha mão, eu uso um aparelho de Android com WhatsApp, que a bateria não vence, porque resolve muitos problemas da Câmara, de empresas, e eu uso um telefone de senhor de idade mesmo para ligar e desligar apenas, mas o número é o mesmo. Mas quem realmente tiver interesse, eu estou falando sério, levar um relacionamento a sério, pode ter 19, 20, 25, menos de menor, né? Obviamente, porque eu tenho 32 anos. Muito bem. Diego, você assume o conselho, membro do conselho de portadores de deficiência aqui em São José dos Campos, quando? Dia 27 vai ser a minha posse. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ao meu procurador, que deve estar bravo, falar, você foi na rádio e vai dar o WhatsApp para... Mas é bom, é o meio de comunicação. Bravo no bom sentido. Queria mandar um abraço ao Mário Lúcio Francisco de Oliveira. Ele é um paizão, ele é meu procurador. Como eu sou sozinho, se um dia eu ficar internado lá com o Dr. Nelson Edi, que eu tenho refluxo, esôfago de Barré e colite, né? Mas tudo controlado, ele poder pagar o Jurandir e a Elisa, que me ajuda em casa. Eu quero mandar um abraço para ele. E no dia 27, no 7º andar, no plenário do 7º andar, eu estarei assumindo, se Papai do Céu me permitir. Muito bem. Olha, a vida de um deficiente ela é extremamente difícil. Os portadores de deficiência necessitam da ajuda de alguém, em especial da sociedade. Muitas vezes os deficientes são tratados de maneira que não deveria ser tratado daquela maneira. Só para você ter uma ideia, até com mulheres, eu estava me relacionando há pouco tempo com uma menina, o primeiro nome Miriam, eu fui descobrir que ela era até, nada contra, era até garota de programa, queria relacionar comigo para poder usar cartão de crédito, até isso a gente...
toma golpes e depósito de... Tem que ter uma pessoa para poder cuidar, para poder proteger. E esse é o seu objetivo de ter vindo aqui no Clique Jornal, mostrar que você foi eleito com mais de 300 votos. 305 votos. 305 votos. E ainda disseram que houve fraude. Mas o que disseram depois de uma eleição, não é? Aproveitar e mandar um abraço a um grande amigo, um colega seu, ao Lano Brito, da Raio Vale, que hoje de manhã estive com ele. Lano, Paulinho é mais bonito que você. Muito mais. E aqui, o André Bom Tempo. Aqui nós temos a Shirley, temos o Eduardo. André, como é que fica? Tá amarrado, hein, Lano? Que é o sucesso. Muito bem. Só vou tentar resumir com um segundo, gente, o seguinte. A minha ideia era fazer medicina, mas não fiz porque na época tinha muito preconceito, hoje tem médicos cadeirantes. Aí eu queria fazer economia, e eu venho outro dia para explicar essa história, que eu queria ser presidente da Argentina, resolver aquele problema de cáutico econômico que a Argentina teve até. E como aqui na época não tinha economia, eu fui fazer contabilidade. Que é o que você se formou. E é o que eu me formei, mas eu nunca exerci a profissão, mas a profissão. Gente sabe... E o Diego tem um problema sério, e como ele é pensionista do pai, se exercer qualquer profissão, perde a pensão. Exatamente. Perco a pensão. Na dúvida, é melhor ficar no conselho e poder ajudar a sociedade com as suas ideias. Porque você veja bem, Paulinho, o tempo está acabando, você veja bem. Já acabou, praticamente. Já acabou. Só para você ter uma ideia, fui convidado para a prefeitura para ganhar o dobro do que eu ganho. Mas sai o prefeito, eu fico desempregado. Como é que eu faço para pagar o Jurandir, que paga aluguel e depende da minha ajuda? Bom, foi uma boa conversa. Foi excelente, Paulinho. Shirley, outra vendo uma pessoa sozinha no mundo. Então, ele é sozinho, tem todas as condições para estar uma pessoa tristinha, quietinha em casa. No entanto, ele é conselheiro, já quis ser presidente da Argentina. Joelho calejado. Ai, que endurecer dela ternura. Uma pessoa para frente, né, que ele deu uma ótima impressão. Ele deu uma virada na vida aí, né? Olha, bacana. Tinha mais coisas que eu poderia falar. Mas fica para um próximo bloco. Deram limão, ele fez uma limonada, né? Suíça. É verdade. E só explicando, foi modéstia do meu amigo dizendo aos colegas cadeirantes, tenho o maior respeito ao Vanderlei, ao Rodinei, que eu sou especialista na lei. Não, eu sou curioso que tento ajudar na medida do possível. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Shirley está de parabéns. O filho dela é lindo e é uma pena. E é uma pena, viu? Que ela é casada, porque senão eu ia me chavecar. Ia chavecar, como você está chavecando? Olha, eu ia me empenhorar nos cartões de crédito, mas eu ia comprar um apartamento de R$1 milhão aqui na Vila. Na Vila Diana. 2 empregadas para ela só passear comigo. Se essa rua fosse minha. E o meu amigo aqui ia ser o nosso motorista. Muito bem, com prazer, hein? Diego, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Diego Antônio dos Santos, eleito membro do Conselho Municipal da Pessoa com deficiência, tem curso superior, ele é contabilista e uma das pessoas entendidas em acessibilidade. Por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. Mais uma vez, a Papai do Céu, muito obrigado, desculpe a ansiedade. Está desculpado, claro. A editoria de argumentos da jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o matemático Acioli de Olivo, a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Lembrando que a vice-presidência do antigo presidente nosso aqui, o Fernando Moraes. Grato a todos e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.